Estamos de volta com o Agro Record e a nossa entrevista de hoje. A gente recebe aqui no estúdio Edson Donizete de Matos. Ele é gerente de pesquisa agrícola e trabalha há mais de 13 anos com herbicidas e resistência de plantas daninhas. Esse é o nosso tema. Seja bem-vindo, Edson. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Eu gostaria de saber de você o seguinte, são muitos anos de experiência, o que mudou na aplicação de herbicidas, combate a plantas daninhas nesse período, Edson? Tá. Para poder falar de plantas daninhas de modo geral, Rodrigo, eu vou tentar falar com você assim, dividir em duas partes. Falar o tema sobre cana-de-açúcar. Há 13 anos atrás, ainda existiam as queimadas. Então, as plantas daninhas predominantes na época eram as gramíneas, as principais gramíneas do Brasil, né? Capim braquiária, capim colonial. Com a alteração dessa mudança de colheita, saindo da queimada e da colheita manual, passando para a colheita mecânica, a palhada que sobrava sobre o solo acabou mudando essa flora de plantas daninhas. Hoje, as principais plantas daninhas, as de mais difícil controle, são cordas de viola, são puncuna e são mamona. As gramíneas ainda persistem em algumas regiões, mas essas são as principais. E outro método que mudou foi o plantio da cana-de-açúcar. Teve a introdução das mudas pré-brotadas, que são as famosas MPBs. Então, hoje, precisa de um conhecimento maior sobre a seletividade desses herbicidas na cana-de-açúcar, para entender qual é a injúria nessa modalidade, porque essas mudas já vêm com raízes, o que deixa o herbicida mais exposto nas raízes, tendo maior injúria na cultura. Se a gente trabalhar no segmento ou falar um pouquinho sobre o segmento de grãos, soja, milho e algodão, a grande alteração foi que a gente saiu da soja convencional, ou conhecida como soja convencional, para a entrada da soja OGM, ou a soja geneticamente modificada, a soja transgênica. Com essa introdução desse produto em soja, milho e algodão, acabou se utilizando um único produto para controlar as plantas daninhas, criando resistência para várias plantas daninhas para essas culturas, como o capim amargoso, buva, dentre outras. Em quais outras produções agrícolas o uso de herbicidas continua sendo necessário? O uso é muito a utilização é grande ainda em várias culturas. Além dessas que eu já citei, cana, soja, milho, algodão, a gente ainda tem grande utilização de herbicidas em citros, que são as laranjas, limão, café, eucalipto, dentre outras culturas, como amendoim. Então, tem uma grande utilização de herbicidas para a gente conseguir fazer essas produções que a gente consegue retirar hoje no mercado. Tem como não usar, Edson? Tem alguns métodos, Rodrigo, que conseguem reduzir a utilização, que são o manejo integrado de plantas daninhas. Tá? Nesse manejo, você pode utilizar um manejo preventivo, que seria, por exemplo, uma limpeza de colhedora. Na próxima colheita, na próxima área que você for colher, não terá problema de você estar disseminando a planta daninha. Ou você tirar essa planta daninha que tem no carreador, não deixando ela infestar a área. Esse seria um manejo preventivo. Tem um manejo cultural, que seria você trabalhar com espaçamento mais adequado para cada cultura. A colheita mecanizada também é um manejo cultural, onde você deixa palhada e dificultando a germinação de algumas plantas daninhas. Você pode ter um manejo biológico ou um manejo mecânico também, que seria uma capina, arranque manual. Mas ainda a grande difusão, a grande utilização, principalmente nas grandes áreas, é o manejo químico, que ainda é imprescindível para a gente conseguir essas grandes produções, para esse PIB maravilhoso que a gente está conseguindo na agricultura. Existe uma percepção geral de que o uso constante de herbicidas e até de inseticidas, né, precisa de uma atualização da fórmula porque acaba criando também uma certa resistência das pragas. Essa percepção é real? Assim, na verdade, você tem razão sobre a resistência das pragas ou plantas daninhas de modo geral. Mas o que ocorre principalmente é que muitas vezes o produtor acaba utilizando um único mecanismo de ação ou um único grupo químico, tá, para controle dessa praga ou das plantas daninhas, o que acaba favorecendo a resistência ou de pragas ou de plantas daninhas ou, em muitos casos, até de doenças como a ferrugem da soja. Então, é necessário que o produtor conheça um pouco mais sobre grupos químicos, mecanismo de ação e modo de ação dos produtos para conseguir rotacioná-los. Tá? Alguns sites, como o Agarac, que é HRACBR, que é um site sobre resistência de plantas daninhas, ele tem essa relação de mecanismo de ação. Outro formato que você vai conseguir encontrar agora, mecanismo de ação, grupo químico, modo químico dos herbicidas, inseticidas e fungicidas, é na própria bula que vai ser obrigatório para as empresas terem nessa bula esses resultados, esses dados, a partir de outubro desse ano, onde vai ter que constar o grupo químico
vai ter que constar o mecanismo de ação e o modo químico. Então, o produtor vai estar sabendo se ele está rotacionando ou não, dificultando essa resistência perceptível que a gente observa de pragas e plantas daninhas. Tá certo. Edson, o custo disso, só para a gente terminar, o custo disso para o produtor, com o tempo, aumentou, diminuiu, ficou mais fácil usar esse tipo de produto? Como é que está? O custo, de modo geral, não aumentou, não tende a aumentar, porque muitas vezes quando a gente utiliza esses produtos, ou produtos mais caros, a gente acaba tirando essa resistência, aumentando a produção. Então, o custo, de modo geral, entre a produtividade e o que você estava gastando, acaba ficando muito próximo do que você tinha antigamente. Então, o custo, de modo geral, não está aumentando, você está conseguindo manter o controle. É preciso entender o mecanismo de ação e trabalhar rotacionando os produtos para a gente conseguir uma melhor performance desses produtos, sem criar resistência e conseguir um controle adequado. Perfeito. Eu conversei aqui com o Edson Donizete de Matos, gerente de pesquisa agrícola. Edson, muito obrigado pela sua presença, volte sempre. Obrigado, eu que agradeço.